Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 26 de abril de 2016. Veja as principais informações de hoje do Sentinela Notícias. Moradores da rua Alexandre Rodrigues de Souza pedem manutenção da via. Câmara realiza a tribuna popular sobre transporte escolar. Cooperativa denuncia irregularidades em processo licitatório. Contribuintes têm até sexta-feira, dia 29, para declarar um imposto de renda pessoa física 2015. A ação em unidade de saúde marca o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. E mais, em alusão aos 400 anos da cidade de Belém, documentário De Lá Pra Cá, Cidades de uma Amazônia Lusitânia, está sendo gravado em Óbidos. Essas e outras notícias da cidade e da região você acompanha agora na segunda edição do informativo Sentinela Notícias, que já está no ar. Olá, boa noite. Obrigada a você que nos acompanha nesta terça-feira aqui pela Sentinela TV Canal 7. Vamos iniciar esse primeiro bloco falando de infraestrutura. Os moradores da rua Alexandre Rodrigues de Souza, em Santa Terezinha, acionaram a nossa equipe de reportagem. Eles pedem melhorias na via que dá acesso ao centro da cidade. No local, há buraco por toda parte, além de muito mato. À noite, o perigo ainda é maior, pois não há iluminação pública. O repórter Jailton Santos esteve hoje pela manhã no local e traz mais detalhes. A rua Alexandre Rodrigues de Souza fica localizado no bairro de Santa Terezinha. Os moradores do local acionaram nossa equipe de reportagem para fazer um apelo às autoridades do município sobre o estado caótico que se encontra a via, totalmente cheia de buracos. À noite, não tem iluminação, além de muito mato no local. Só que daí então nunca mais houve nada aqui na rua. A gente já comunicou às autoridades competentes do município e até agora a gente não teve nenhum resultado. Nós já ligamos, já falamos, já mandamos recado e já fizemos de tudo, né? Infelizmente até agora as autoridades parece que não estão ouvindo o povo, né? Eu estou falando da minha rua, que está feia, mas se você for olhar, a cidade quase inteira está do mesmo jeito que a nossa rua. Então a gente pede às autoridades que dê uma olhada para cá. Você está vendo a nossa rua como está cheia de buracos aqui. Praticamente no centro da cidade, né? É no centro da cidade, né? Aqui é no centro da cidade. Então você está vendo o descaso. Imagine no centro que está assim, imagine na periferia como é que não está. Ficamos fazendo imagem no local e nossas lentes registrou o malabarismo que os mototaxistas fazem, colocando em risco a vida dos passageiros que usam esse tipo de transporte tão comum no nosso município, além dos buracos danificarem os veículos. Tem que fazer malabarismo para desviar do buraco, senão ele cai, derrapa, dá um acidente, né? É isso que está acontecendo aqui. O prefeito tem que dar uma olhada pela rua da gente aqui. Se não der uma olhada, fica no desprezo, né? A gente sabe que a gente tem dever, né? Nós temos deveres, mas também a gente tem direitos, né? E os nossos direitos estão sendo negados. Quer dizer, você paga imposto, a gente não está vendo esse retorno, né? Então esse retorno praticamente não há. E você vê aqui pelo centro da cidade. Então o que fazer? Para quem pedir? Aonde ir? Os moradores já realizaram vários mutirões no local, principalmente os de tapa-buracos. Mas devido à chuva, a via está se deteriorando aos poucos. Eles pediram aos órgãos competentes que pudessem ir até a rua e realizar pelo menos um serviço emergencial. Quando a gente fez aqui o puxirum, né, que a gente pegou pedra de terceiro, nós fizemos aqui da rua praticamente esse quarteirão inteiro aqui. Aliás, fizemos o quarteirão inteiro. Então o que a gente está vendo, na verdade, é um descaso das autoridades, né? E a gente vem pedindo ao longo do tempo que ajudem a gente, né? A gente só quer que ajudem a gente. Porque a rua está ficando edificada tudinho, daqui a mais um dia não passa mais carro aqui. Fica como estava, né? Sem passar carro aqui na rua nossa. A rua está no centro. A prefeitura não olha por isso. Os moradores deixaram um recado a quem de direito. A autoridade olhasse por aqui, pela rua da gente, ver se como dá para recapear aqui para prestar o serviço, né? Se der uma chuva e começar a cair, vai ficar como estava. Primeiro era só um buracão aqui, o carro não passava.
O inverno ainda está aí, né? E vai chegar chuvas mais pesadas ainda, né? Se não fizer alguma coisa agora, simplesmente essa rua que já teve uma rua tão bonita aqui, era uma rua tão bacana, e agora a gente está vendo essa rua ser destruída. Esperamos agora que os setores competentes possam averiguar a situação dessa rua. Vamos agora falar das notícias do Legislativo Municipal. Na manhã de hoje aconteceu uma tribuna popular na Câmara solicitada por uma cooperativa que prestava serviço junto com a atual empresa ganhadora da licitação do transporte escolar. Na ocasião, os representantes da cooperativa fizeram duras críticas sobre o serviço prestado e denunciaram possíveis irregularidades no processo licitatório realizado em março do ano passado. A sessão ordinária desta terça-feira foi transformada em tribuna popular na Câmara Municipal de Óbidos. O plenário ficou lotado com a presença de populares, pais de alunos e representantes de comunidades. A tribuna foi solicitada por representantes da Cooperativa de Transportes Rodoviário, Fluvial, de Cargas e Passageiros Pauxis, a Cooper Pauxis. Os trabalhos foram iniciados pelo presidente da Câmara, que abriu os microfones da tribuna para que os solicitantes fizessem seus pronunciamentos. Cada um teve 15 minutos para expor suas demandas. Os representantes da Cooper Pauxis, que até o ano passado prestavam serviço junto com a empresa vencedora da licitação do transporte escolar, a Calha Norte, fizeram duras críticas e algumas denúncias contra a prestadora do serviço. Entre as denúncias, a de irregularidades no processo licitatório realizado em março de 2015. Os vereadores presentes no plenário usaram a tribuna para falar em nome da população. J. Barbosa, Pedro Nogueira, Emanuel Kelly e Francisco Aquino cobraram maior responsabilidade da empresa Calha Norte e exigiram respeito para com os alunos que necessitam do transporte escolar para chegar aos seus locais de ensino. Apesar das denúncias, eles defenderam o transporte escolar como atividade principal e relevante e não entraram na discussão da empresa com os cooperados. O vereador J. Barbosa, vice-presidente da Comissão de Economia e Finanças da Câmara, defendeu que as denúncias devem ser apuradas e avaliou o momento de discussão como relevante para o processo. As denúncias que foram feitas pela cooperativa, que envolve a questão da licitação, com certeza o presidente da Câmara deverá encaminhar para a Comissão de Educação ou mesmo formar uma comissão para que as denúncias sejam apuradas, haja visto que são denúncias graves em relação à questão da licitação. E em relação à questão do transporte escolar, que hoje está sendo prestado pela empresa do senhor Luciano, porque é ele que representa essa empresa a todo momento, nós estamos aí buscando de imediato uma solução para melhorar esse transporte escolar junto com essa empresa. As pessoas presentes na galeria foram dar apoio à empresa Calha Norte pelo serviço. No entanto, o que eles criticaram foi a situação de precariedade das estradas que impede que os veículos cheguem a determinados locais, impossibilitando a trafegabilidade. Os vereadores criticaram a falta de assistência dos poderes público, municipal e estadual na manutenção das estradas e vicinais. O que mais foi importante aqui foi a reivindicação dos comunitários quanto às estradas, que não é competência do município. Algumas sim, algumas mais vicinais, mas hoje é competência do governo do estado. E a nossa preocupação também, quanto legislador desse município, quanto representante do povo, a gente está fazendo um apelo para o governo do estado para que tome providências diante da situação em que se encontra. Haja vista que foi feito um trabalho de péssima qualidade da recuperação principalmente da PA 254, né? E daqui liga a comunidade, o município de Óbidos, a comunidade Flechal, Igarapé-Açu e Curuá. Então, é importante que a comunidade tenha vindo participar e reivindicar esse melhoramento da estrada. A vereadora Cristiane Souza, membro da Comissão de Educação, que chegou após o início da tribuna, participou nesta manhã de uma reunião no Ministério Público, de onde saiu com uma data definida para a realização de uma audiência pública sobre este serviço tão importante e tão conturbado
que é o transporte escolar. Nós teremos audiência pública no dia 21 de maio para falar sobre o transporte escolar. Ocorrem denúncias no Ministério Público, ocorreram do período de 2011 a 2014. Denúncia dos comunitários em relação à falta do transporte escolar em algumas comunidades. E a promotora fez um ofício, qual eu fui lá fazer a retirada dos autos para dar entrada aqui na Comissão de Educação, e para o vereador José Barbosa, que foi quem solicitou a audiência pública do transporte escolar. E a cooperativa já tinha feito algumas denúncias relacionadas ao ano de 2015, 2016. Nós, como Comissão de Educação, ainda não temos denúncia das comunidades falando da falta do transporte de 2015 e 2016. Nós até falamos que quem tiver, que venha à Câmara para fazer um documento falando da denúncia do transporte para que possa ser lido no dia da audiência pública. A Câmara, a partir dos fatos apresentados na tribuna, deve encaminhar as denúncias para a Comissão de Justiça. O presidente ressaltou que as denúncias precisam ser comprovadas. A cooperativa fez a sua denúncia, as suas reivindicações do transporte, as irregularidades. A Câmara vai tomar ciência disso, desde que esteja documentos, para que a gente possa encaminhar para a Comissão de Justiça, para que a Comissão de Justiça analise e dê o seu parecer. Após o parecer da Comissão de Justiça, irá para a assessoria jurídica também para dar o parecer, para que a gente possa encaminhar para os órgãos competentes. E mudando de assunto, dia 29 de abril, sexta-feira, é o último dia para que os contribuintes entreguem suas declarações de imposto de renda da pessoa física 2015. A Receita alerta para o risco das pessoas deixarem para enviar a declaração nos últimos dias, pois os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Quem falou sobre esse assunto foi o inspetor do órgão em Óbidos. Termina na próxima sexta-feira, dia 29, o prazo para a declaração do imposto de renda. Faltando menos de uma semana para o término do prazo para a entrega da declaração, os contribuintes devem ficar atentos para não ficarem de fora. A nossa equipe de reportagem conversou com o inspetor-chefe da Receita Federal em Óbidos, que falou sobre o assunto. O programa de declaração de imposto de renda da pessoa física, ano exercício 2016, ano calendário 2015, ele transcorre normalmente, até porque a Receita Federal, nesses últimos anos, tem investido maciçamente no portal www.receita.fazenda.gov.br, e essas informações elas ficam todas disponíveis ao contribuinte. E com a melhora do acesso à internet no nosso município, poucas dúvidas vão surgindo e que trazem o contribuinte até a Inspetoria da Receita Federal aqui em Óbidos. Então, esse atendimento orientado que é disponível ao contribuinte, ele está bem acessível, autoexplicativo. Então, facilita muito o trabalho daqueles contribuintes que tem que fazer a sua declaração de ajuste do imposto de renda da pessoa física até o dia 29. Já os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, também receberão mais cedo as restituições do imposto de renda, caso tenham direito a ela. De acordo com o inspetor, os contribuintes que não cumprirem as suas obrigações pagarão uma multa mínima no valor de R$ 165,14. O último dia é sexta-feira, 29 de abril, e os contribuintes que não cumprirem com a sua obrigação, a partir da segunda-feira imediata ao prazo, eles poderá continuar entregando a sua declaração pela internet, só que aí ele está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,14, é a multa mínima, né? E de acordo com o imposto a pagar que o contribuinte tiver, essa multa ela é aumentada progressivamente. E para os contribuintes que irão fazer suas declarações pela primeira vez, o inspetor deixa orientações para que não venham cair em malha fina. É só ele seguir o script que está disponível na página da Receita. Não é? Pessoas que gostam de inventar dependentes,
né? As pessoas que, às vezes, querem deduzir a pensão alimentícia 2 vezes. Então, esses são os 2 casos mais corriqueiros que a gente tem na inspetoria. E aqueles prestadores de serviços que eles têm que estar atentos para a glosa do imposto retido na fonte, também não ultrapassar esses valores. Tem que ser feito de acordo com o que foi informado pelo tomador do serviço. Desejo a todos que façam, não deixem para a última hora, às vezes o portal da Receita, devido ao grande fluxo de entrega de declarações, acaba às vezes dificultando um pouco a transmissão desses dados. Você que é contribuinte, não deixe para a última hora. E você vai ver no próximo bloco, aqui no Sentinela Notícias, ação em unidade de saúde marca o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. E mais, documentário De Lá Pra Cá, cidade de uma Amazônia lusitana, está sendo gravado em Óbidos. Essas e outras informações é daqui a pouco. Não saia daí. A segunda edição do informativo Sentinela Notícias está de volta. Obrigada a todos pela audiência. Hoje é dia 26 de abril e é comemorado o Dia Nacional de Combate à Hipertensão, uma doença muitas vezes silenciosa e que não apresenta sintomas alarmantes ou claramente identificáveis. Antes era considerado uma doença que atingia somente idosos, mas hoje a atenção se volta para pessoas de todas as idades. Em Óbidos, para lembrar este dia, as unidades de saúde realizaram orientações, além de, claro, aferição da pressão arterial. Veja. 26 de abril é comemorado o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. Esta unidade de saúde, que realiza pelo menos 2 vezes por mês os chamados grupões, conscientiza seus usuários a importância de tratar essa doença que atinge cerca de 20% da população adulta em todo o país. É o caso de Dona Valderina, de 36 anos, que descobriu que é hipertensa há 3 meses e desde então passa a fazer o controle da pressão arterial durante 3 dias na semana. Vai fazer 3 meses que eu descobri que eu sou hipertensa, que na verdade ninguém quer ser hipertensa. Mas eu estou me cuidando, graças a Deus, com o incentivo da família, das pessoas aqui do posto, principalmente da Cláudia, que é a minha agente de saúde, da família toda. E graças a Deus já perdi 3 quilos e a minha pressão está sendo controlada, que a pressão alta afetou o coração, que deu arritmia cardíaca, mas graças a Deus eu estou superando. E está tudo indo bem. E eu peço às pessoas que se cuidem, porque isso é muito grave. Na verdade, a gente pensa que não é nada grave, que é tudo normal, sente uma dorzinha daqui, uma dorzinha dali, mas procure o médico porque é muito grave. E eu sofri muito. Antes da senhora descobrir, quais eram os sintomas que a senhora sentia, assim? Você sente muita agonia no corpo, muito calor, falta de ar, sente vontade de tomar banho toda hora, aquela ansiedade de comer, não consegue dormir à noite, você sente medo, aqueles traumas, tudo isso a gente acha que não é normal, mas é consequência da pressão alta. A hipertensão, por ser uma doença muitas vezes silenciosa, não apresenta sintomas alarmantes ou claramente identificáveis, manifestando-se já em estágio avançado e podendo provocar derrames, doenças do coração, paralisação dos rins e lesões nas artérias, explicou a enfermeira do setor de estratégia de saúde da família. Normalmente, a gente sempre alerta que a pressão alta ela é uma doença silenciosa e imprevisível, né? Mas algumas pessoas sentem dores de cabeça, fadiga, né? Dores intensas na nuca, né? Falta de ar, mal-estar em geral. Então, assim, os sinais e sintomas são um pouco variáveis.
Agora, assim, as pessoas, assim, elas perguntam quais são esses fatores, né, que fazem com que a pessoa seja hipertensa. Quais são os principais fatores? Bom, um dos principais já é a hereditariedade, a genética, né? Tendo pai, mãe, avô, avó na família que já tenha a pressão alta, a hipertensão, já é um fator de risco para os demais membros da família. Mas também o estilo de vida da pessoa faz com que ela também venha adquirir uma alimentação irregular, inadequada, uma dieta com excesso de sal, né? A gente pode vir adquirir a hipertensão. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, entre as 20 doenças que mais matam no Brasil, a hipertensão aparece na 5ª colocação. E de acordo com a enfermeira, o diagnóstico pode ser realizado de forma bastante simples, através da aferição da pressão arterial e avaliação médica. Mas a melhor maneira de evitar a doença é ter hábitos saudáveis. Todo sinal e sintoma que a pessoa, né, perceba incômodo, mal-estar, ela tem que procurar regularmente um atendimento para que seja feito exames de rotina, né, para poder dar um diagnóstico. Nem sempre todos os sinais e sintomas vão levar para a pressão alta. Podem se descobrir outras doenças ou mesmo chegar a outras patologias. Praticar atividade física regularmente, ter cuidado com a alimentação, principalmente gestão de gordura, sal, né? Então a prevenção é a chave de tudo para que a gente não venha a ser futuros hipertensos. E não esqueça que a saúde tem que estar em primeiro lugar. E vamos mudar de assunto. Estão em Óbidos 2 jornalistas de São Paulo gravando um documentário intitulado De Lá Pra Cá, que retrata cidades homônimas do Brasil e Portugal. O projeto tem apoio do Ministério do Turismo e está sendo idealizado pelo jornalista Silva Reale e Heitor Reale. O projeto será apresentado em setembro durante as comemorações dos 400 anos de Belém e deve ser apresentado também em Portugal, na Feira Literária de Óbidos, na Europa. O município de Óbidos é conhecida na região como uma das cidades mais portuguesas da Amazônia e recebe jornalistas do Brasil e do mundo pela sua grande importância histórica para o desenvolvimento do Pará e do nosso país, principalmente na política, religiosidade, cultura e economia. Desde ontem, os jornalistas Heitor Reale e Silvia Reale e Diego Mendes estão realizando gravações do documentário De Lá Pra Cá, Cidades de uma Amazônia Lusitânia, que será apresentado em setembro durante as comemorações dos 400 anos de Belém. O projeto está em andamento há mais de 3 anos e surgiu a partir da ideia de lançar um livro com as cidades homônimas Brasil-Portugal. A ideia original sempre foi o nome, porque eu sou curiosa de entender o que significava esse nome. E depois de descobrir que essas cidades todas tinham o mesmo nome em Portugal. E a ideia era fazer um livro sobre isso. Mas só que a riqueza é tão grande de tudo que a gente sabia que ia poder ver e colher, que era muito além do nome. A gente queria mostrar essa identidade que foi construída durante todo esse tempo. E foi uma identidade construída pela amizade desses 2 países. Então, a ideia era fazer uma coisa muito mais ampla, que então seria uma exposição aberta ao público, aberta às crianças, aberta aos jovens, né? Que mostrasse de uma forma bem curiosa essa relação. Então não ia ser mais possível só um livro, ou só fotos, ou só ilustrações e texto. E entrou o vídeo, porque o vídeo ia mostrar os sotaques. O sotaque português é uma delícia, o daqui é completamente diferente. Então, para construir esse projeto, a gente pensou na exposição. O projeto De Lá Pra Cá, Cidades de uma Amazônia Lusitânia, surgiu da curiosidade do nome de algumas cidades paraenses, que devido à colonização portuguesa, acabou de dar origem aos nomes das cidades como Óbidos e Santarém, e 2 das 6 cidades incluídas no projeto. Eu acho que a Amazônia é um lugar que o brasileiro precisa conhecer, precisa dar valor à Amazônia, à cultura da Amazônia, às cidades amazonenses, todas, quer dizer, as cidades da Amazônia, do Pará, e a proximidade que sempre nós tivemos vindo para cá, há 16, 17 anos, como eu estava falando para você, que a gente praticamente uma vez por ano vem à Amazônia, e cada vez a gente se encanta mais, são descobertas cada vez mais. Então eu acho que o grande desafio dessa exposição é tentar passar
em primeiro lugar, essa diversidade, que é quase que impossível. Numa exposição, ou num vídeo, ou num texto, você não vai conseguir nunca passar. Mas o que eu quero, que a gente tenta e vai tentar mostrar, é exatamente essa proximidade da Amazônia, de uma Amazônia brasileira, que vem de uma Amazônia lusitânia, mas que hoje ela tem uma identidade própria, uma riqueza própria e que deve encantar todos os brasileiros e todos aqueles que vêm. A exposição alusiva aos 400 anos de Belém será realizada em setembro no Palácio Lauro Sodré no período de 20 de setembro a 20 de outubro e também participará da Feira Literária de Óbidos, Portugal. Em Óbidos, a equipe de jornalistas estão sendo assessorados pela Prefeitura Municipal de Óbidos através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Heitor Reale falou à nossa equipe de reportagem que ficou encantado com o que viu por aqui. A hospitalidade é uma delas, a riqueza visual para um jornalista, para um fotógrafo, para um videomaker, isso eu acho que você pergunta para os seus colegas de profissão, não tem. Então, mostrar isso, trazer isso é um grande desafio. E a gente é movido a esses desafios, então vamos tentar criar isso. Agora, como eu estava falando para você um pouco antes, essa exposição ela vai trazer uma série de reportagens pontuais de cada locais que nós vamos fazendo. De Óbidos, por exemplo, nós vamos fazer várias matérias com sites de compartilhamento, de maior compartilhamento do Brasil. Isso é fundamental, porque nós já vamos colocar a Amazônia e também Portugal, logicamente, dentro dessa série de reportagens que nascem agora a partir de final de abril até final da exposição. O documentário tem como apoio do Ministério da Cultura, Secretaria de Estado e Turismo e empresas que abraçaram o audacioso projeto. Os jornalistas já vivem a expectativa do lançamento e esperam surpreender bastante o público durante as exposições. A ideia realmente foi também, a época própria era homenagear 400 anos de Belém, né? E a gente teve a parceria da Azul, teve a parceria da TAP, do governo brasileiro e do governo português também. Senão a gente não conseguiria fazer tudo isso. Cidades de lá para cá, série 2, série 3, série 4, porque nós sabemos que o Pará tem aproximadamente 30 cidades com o mesmo nome das cidades portuguesas. E cada uma, a gente não quer trazer, mostrar, Soure assim, Soure daqui assim, Óbidos daqui assim, Óbidos lá. Não, nós queremos mostrar exatamente com que a pessoa sinta o que é uma, o que é outra. E faça a sua escolha. E com essas informações nós vamos ficando por aqui. Mais notícias em nossa primeira edição ou em nosso site sentinelatv.com.br. Para você eu desejo uma excelente noite e fique agora com o Jornal da Band.